Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Felipe da Zap Wedding. Estou muito feliz de estar compartilhando essa aula com vocês. É uma aula muito bacana que foi preparada com base em vários casos que a gente consegue ver aqui na Zap Wedding. E vamos direto para o conteúdo. Eu vou compartilhar primeiro a minha tela com vocês. É uma apresentação que a gente fez. E eu estou aqui no cantinho e vamos continuar. Então, o que eu tenho para te ensinar para você agora, durante essa aula, é algo muito bacana que é capaz até de transformar você como assessora de casamento, dando mais autoridade, te dando, diminuindo a dor de cabeça que você tem, para você ter cada vez mais eficiência na execução dos casamentos. Mas antes de começar, eu queria que vocês imaginassem alguma coisa. Vocês sentem na pele, como assessora de casamento, que vive uma correria danada e não tem tempo de pensar em melhorar o seu negócio, ou seja, você vive apagando incêndio, quando você piscou, já passou a semana e o seu negócio, você não tem tempo para pensar, para criar estratégia, para pensar em coisas diferentes e novas. Você vive apagando incêndio no seu dia a dia, o seu dia a dia é corrido, seu WhatsApp te apavora. Como que ele está agora? Então, como que se você pegar o seu celular agora, no momento que você está assistindo essa aula, quantas mensagens de noivas você vai encontrar lá? É um desafio, hein? Você não consegue dormir à noite, é tanto casamento, é tanto problema, é tanta informação de tantos casamentos e noivas diferentes que isso te dá um receio na hora de dormir. Quando você vai dormir, você pensa no quê? Ou você tem uma noite de sono tranquila. E você não tem tempo para nada, você sente que não tem tempo para nada, para sua família, e está até interferindo na sua vida pessoal, o seu trabalho que você sempre sonhou, você sempre quis, e que é tão nobre, que a gente acredita e ama tanto que é da assessora de casamento. Se eu te lançar um desafio de você ter 2 minutos a partir de agora, contado no relógio, para encontrar um contrato de um fotógrafo de um casamento que você vai organizar em maio de 2019, ou uma data qualquer. Você consegue em 2 minutos? Muitas vão conseguir e excelente. Mas o que eu estou falando é assim, como que está o seu controle, como que está o seu gerenciamento, como que você consegue se organizar na sua rotina também, dentre esses tantos compromissos, se você conseguiria resolver esse desafio. Legal. Então, não entre em desespero, porque o motivo dessa aula não é causar desespero ou trazer problemas para vocês que vocês já estão cansados de saber. E sim, é um conteúdo muito legal para te dar mais autoridade, para você conseguir ter mais eficiência e ganhar tempo mesmo, fazer as coisas de maneira mais rápidas. Não é milagre, eu vou te explicar passo a passo, mas antes de tudo, eu peço que assim, guarde o celular, deixe ele bem longe, feche seu WhatsApp, fecha todas as abas do seu computador e pegue um papel e caneta, que a gente vai começar um conteúdo muito rico. E esse conteúdo, a ideia é para você conseguir ter mais autoridade, eficiência e tempo na organização dos seus casamentos, mas principalmente conseguir ter mais tempo e qualidade de vida. E eu sei que falando dessa maneira, ou do jeito que eu estou tentando, ou escutando assim alguém que você nem conhece falando sobre isso, pode ser algo muito bom para ser verdade, pode ser que eu estou falando isso da boca para fora, mas acompanha com a gente porque eu não estaria falando isso se eu não tivesse visto que isso aconteceu. Então, imagina só comigo, vamos só fazer um exercício de uma imaginação de uma assessora, onde ela organiza o seu casamento, o seu próprio casamento, isso daí pode ser o caso de muitas de vocês, e com organizando o seu próprio casamento, se encanta com esse mundo dos casamentos, o mundo dos sonhos, o mundo de organização, o mundo de emoção. E, encantada com esse casamento, ela organiza o casamento da amiga. E aí sim, fazendo um outro casamento de uma outra pessoa, sente aquela sensação maravilhosa de realizar um sonho. Porque a gente sabe o quão nobre é a profissão de vocês, o quão nobre é o trabalho de vocês e o quão é boa essa sensação da gente conseguir realizar um sonho ou estar ali próximo a tanto sonho, tanta emoção e conseguir ao final do casamento ver tudo aquilo que você fez de tão bacana e bonito e importante para esse casal, né? Então surgem as primeiras indicações, você começa a fazer, pegar o seu primeiro casamento, o seu segundo contrato, até você se assumir. Sou uma assessora de casamento. Bacana, né? Então esse começo de carreira é muito empolgante, né? Faz tudo com amor.
aprende, melhora, corre atrás e faz melhor no próximo, faz melhor no próximo. E aí você consegue pegar mais casamentos. Então aparecem 2 e até 3 casamentos em um único mês. Então é aí que a gente começa a sentir as dores que a gente falou lá no começo. Então a gente começa a perder algumas noites de sono, e descobre 3 coisas muito importantes que só quando a gente organiza mais do que um evento que a gente consegue descobrir. Essas 3 coisas é que ser assessora de casamento dá muito trabalho. A segunda coisa é que é muito trabalho. E a terceira coisa é que é muito trabalho. Então, essa história que eu contei para vocês de ter organizado o primeiro casamento, a primeira depois da amiga, ter as indicações, é a história da Rita, uma assessora que a gente conhece e está aqui muito próximo da gente. E ela é exatamente como você, né? Muitas de vocês têm essa história, se não tem esse começo, é muito parecido, mas quando chega ao ponto de você conseguir organizar 2 ou 3 ou 4 casamentos em um mês, aí sim que os problemas começam a aparecer. E assim como a Rita, eu sei que vocês têm um amor muito grande pela profissão, que é realmente uma profissão muito bonita, de realizar sonho. Então, independente desses problemas que acontecem, vocês persistem num sonho, igual a Rita. A Rita persistiu em seu sonho e ela tentou de tudo. Então, tentou de tudo, persistiu no seu sonho para conseguir ser realmente uma assessora de autoridade, viver de assessoria com dignidade, com qualidade de vida, tendo tempo para ela, para a família. Mas mesmo nessas persistências, os problemas acabavam sempre voltando na mesma coisa. Ela sentia que faltava alguma coisa. Ela chegou a ter problema até com a família. E ela chegou ao ponto de falar que não dá mais para continuar assim. Os noivos são ansiosos e isso nunca vai mudar. Então, ela sentia que trabalhava muito, muito, muito e às vezes não saía do lugar. É aquilo que eu falei, não ter tempo para pensar no negócio. São tantas coisas ou rotinas ou tarefas de dia a dia que acaba que você sente que não sai do lugar, você não pensa no seu negócio, você não consegue expandir, você não consegue ter tempo para você e para sua família, né? Então, quando ela estava realmente nessa situação, a Rita percebeu uma coisa muito importante, que é se comportar como uma empresa. E você deve estar se falando, puxa, eu me comporto como uma empresa, eu tenho uma identidade visual, eu tenho um logotipo, eu tenho uma sala, eu tenho uma placa, e não é disso que eu estou falando. Não estou falando de ter uma sala, uma placa, funcionários, chefes, aquela coisa chata, nada disso. Eu estou falando em algo que é muito valorizado pelas empresas, uma coisa que todas as empresas possuem e valorizam e trabalham muito com isso, que são processos. Legal, né? Então vamos pensar agora como a Rita, vou mostrar para vocês como que a Rita pensou nesses processos e como que a gente pode trabalhar esses processos para que você realmente tenha esses benefícios que eu falei no começo. Então, antes de tudo, o que é um processo? Aqui eu peguei uma definição, inclusive, da ISO 9001, que é qualquer atividade ou conjunto de atividades que usa recursos para transformar uma entrada em uma saída. Legal, né? Então a gente tem até uma ilustração aí que a gente tem entrada, a transformação dessa entrada através de tarefas e saída. Uma outra definição é uma sequência coordenada de atividades com o objetivo de produzir um dado ou resultado. É repetitivo e gera o mesmo resultado várias vezes. Legal. Agora você deve estar se perguntando, ô Felipe, o que eu tenho a ver com isso? O que isso entra na minha rotina? Legal. Se a gente tentar se abstrair o que é um processo, o processo é justamente o que consome mais o tempo de vocês. É a questão de ficar apagando incêndio para cada casamento, mas é o mesmo tipo de fogo, vamos dizer assim. Então você sempre repete várias tarefas várias vezes para todos os casamentos. Então esse que é o insight que a Rita teve. Esse que é o insight que a gente consegue melhorar se a gente conseguir pensar em processos e na melhoria desses processos. Então, quais são exemplos aí bem básicos de processos que você, como uma assessora de casamento, faz no seu dia a dia? Que são tarefas repetitivas, né, que tem o objetivo de produzir um resultado e que gera esse resultado várias vezes. Então, para todos os casamentos, ele gera o mesmo resultado. Então, indicação de fornecedores. Legal, é uma tarefa.
para todo o casamento você não indica, ou então pelo menos para a maioria do casamento você não indica os fornecedores? Então, é um processo, por mais bobo, ou fácil, ou rápido que seja, você repete ele para todos os casamentos que você organiza. Então, é uma tarefa repetitiva, é uma rotina que, se você conseguisse otimizar esse processo para ser de uma forma mais automática, mais rápida, você ganharia esse tempo. Então, se é uma coisa que você demoraria 1 hora e através de uma maneira que você melhore esse processo, otimize, e eu vou te mostrar como, para meia hora, é 1 hora e meia que você ganha para cada processo. É claro que 1 hora eu exagerei. Vamos pensar assim, se você demora 15 minutos, você entra na pastinha de computador, copia os dados, copia o e-mail, cola e manda por e-mail para aquele noivo. Beleza, você demora 15 minutos. Se de 15 você cair para 5, legal, você economizou 150% do seu tempo, ou seja, 10 minutos. Mas esses 10 minutos multiplicado por 30 noivos, já são 300 minutos em uma semana. Então, cada processo que você começar a medir e começar a melhorar é um tempo que você ganha e que no todo vai te dar todo esse tempo que a gente está falando de parar de apagar incêndio todos os dias. Então, indicação de fornecedores, envio de confirmação de presença, o RSVP. Aí eu estou falando de um processo que se repete muitas vezes, porque você multiplica pela quantidade de convidados para cada casamento, e a gente sente na pele o quanto que isso daí dá uma dor de cabeça para vocês. Uma criação ou atualização de um checklist, envio de referências, controlar a contratação de fornecedor, tudo isso são processos. Então vamos pegar um exemplo, checklist para um casamento novo. Legal, eu vou te dar um exemplo fictício de como que é esse processo. O que é esse processo de checklist para um novo casamento? Você é uma sequência de tarefas. Lembra o que é um processo, né? Uma sequência de tarefas. Qual tarefa que você faz? Cria uma pasta no seu computador para esse casamento com o nome dos noivos. Então vamos lá, Felipe e Maria. Você vai lá, clica com o botãozinho, cria uma pasta. Legal. Aí depois você procura uma planilha do último casamento que você organizou e cola dentro dessa pasta nova. Legal, isso daí foi a atividade 2. Terceira atividade, você abre essa planilha que você acabou de colar lá dentro desse casamento novo e apaga todos os dados, porque são os dados do casamento anterior. Legal. E por último, você digita os novos dados, pelo menos os dados que você tem atuais, né? Pelo menos o noivo, a data, o local, o nome dos noivos, nessa planilha nova. Legal. A gente tem um processo aqui. Um processo que foi identificado com essa sequência de atividades. Então, como que a gente melhora esse processo? Qual que é a forma que as empresas, as grandes empresas, ou de todos os tamanhos, trabalham com processos na gestão de processos para conseguir fazer uma melhoria? A gente segue basicamente essas 4 etapas. Então, primeiro, identificar e mapear os processos. É aquilo que eu já falei, eu dei alguns exemplos e no seu dia a dia você consegue, primeiro de tudo, anotar tudo que você faz em um dia, ou tudo que você faz em uma semana. E aí, legal. Aí, depois dessa anotação, você consegue pegar quais são os processos que você mapeou. Mapeando esses processos, você também mapeia não só o nome do processo, mas quais as tarefas que você faz para executar ele. Então, o primeiro passo é mapear, o segundo é executar, obviamente, que você já faz no dia a dia. Aí você começa a medir os processos. E feito uma medição desse processo, você consegue, por exemplo, saber quanto tempo que você demora para executá-lo. E não necessariamente você mede só o tempo. Você mede a complexidade, você mede o risco, enfim, você consegue criar parâmetros para medir aquele processo. Medindo aquele processo e executando, você consegue ver aonde você pode melhorar. Então, vendo aonde você pode melhorar, você altera o processo e você volta ao ciclo de executar novamente e mede e vê o quanto que aquilo trouxe de melhoria para você com relação a tempo ou aos outros fatores que você queira medir. Altera de novo e você fica num ciclo infinito de melhoria contínua. Esse processo é muito famoso, é usado por várias empresas, mais chamado também por PDCA, Plan, em inglês Plan, Do, Check e Act, que é normalmente essa sigla de planejar, executar, verificar
e executar novamente, que é esse ciclo que eu falei. Então, essa é a maneira de você conseguir melhorar o seu dia a dia através de processos. Então, vamos para o exemplo lá do casamento novo. Então, agora, esse é o exemplo que eu já tinha dado, né? Que você cria a pastinha, pega a planilha, cola, abre os dados e digita de novo. Legal, você executa, usando o PDCA. Mede, então digamos que executou e demorou que você percebeu que demora 15 minutos. Né? Então eu estou usando como parâmetro aqui tanto o tempo quanto o risco. Qual que é o risco que eu tenho de fazer aquele processo? Ah, eu posso usar dados de um casamento anterior para aquele novo casamento. Pode ser que o noivo perceba que tem um dado incorreto lá, ou você passa desapercebido na hora de deletar, então isso é um risco. Legal, então agora vamos alterar. A gente já identificou, executou e mediu. Agora vamos alterar. A gente vai, em vez de fazer aquele processo, a gente vai criar uma planilha modelo na nuvem do zero. Legal. Então a gente executa novamente, ao invés de copiar do casamento anterior, colar na pasta do casamento novo, a gente vai, a alteração que a gente fez no processo é criar uma planilha modelo. Legal. Então a gente executa novamente e digamos que daí o tempo de 15 minutos caiu para 7 minutos. E a questão de riscos, não há dados copiados errados do casamento anterior. Por quê? Porque é uma planilha vazia. Legal, então foi um exemplo muito simples, nem sei se foi um bom exemplo, mas é um exemplo de como você consegue medir, executar, alterar e executar novamente para você melhorar um processo. Só vou tomar um cafezinho, um minutinho. Legal. Então, isso que a gente está falando é gestão de processos, que basicamente se resume nisso que eu te falei: identificar, executar, medir e alterar, no exemplo que eu dei. E a partir do momento que você executa, mede e altera, você consegue automatizar esse processo e também padronizar os processos. E é aí que vem o grande X da questão. Padronizando e automatizando ou padronizando esse processo, é aí que você vai ganhar tempo e é aí que você vai ganhar eficiência, porque você está diminuindo a chance de ter erro, e aí você está otimizando o tempo para fazer tudo isso, para fazer mais rápido. Então, só encerrando essa gestão de processos, esse foi o primeiro ponto que a Rita focou no trabalho dela. É questão de gestão de processos, melhoria de processos, focar em processos, que é basicamente o processo que a gente explicou aqui. Espero que tenha ficado bem claro e hoje você já consegue sair medindo seus processos, alterando os processos e melhorando ele para o seu dia a dia ser mais rápido, você ter mais eficiência e mais tempo. Mas a Rita não parou por aí. Ela foi para um segundo ponto, que é um ponto essencial para quem trabalha com eventos, para quem trabalha com projetos, vamos dizer assim, assim como vocês, assessores, que é um projeto de um casamento, que é a questão da comunicação. E quando eu falo de comunicação, eu não estou falando da maneira como que você fala, como que você se escreve, ou como você se apresenta nas redes sociais. Eu tenho certeza que todas vocês são muito boas nisso, né? Mas o que eu estou falando é de ter mais eficiência nessa comunicação, é de questão de diminuir ruídos, é de ter mais transparência. E para isso, como que a gente pode fazer tudo isso? A gente pode fazer também com processos. Então, a gente separou aqui só alguns processos de comunicação, que são coisas que é mais difícil de identificar, de medir, de alterar, mas processos que você pode adotar para conseguir padronizar e depois, até por consequência, talvez automatizar isso. Então, com esses processos de comunicação, a gente vai citar alguns aqui que pode dar um salto de melhoria para vocês na carreira de vocês e na execução dos eventos. Então vamos lá. Primeiro de tudo é antecipar dúvidas. Então a gente consegue criar um processo que para todos os casamentos vocês já estão cansadas de saber quais são as dúvidas, quais são os problemas que as noivas têm e em que momento que ela tem esses problemas. Então você pode antecipar isso para diminuir, talvez, ter uma mais eficiência, ser mais autoridade para as noivas, encantar elas, vamos pensar assim. Porque antes dela ter algum problema, onde ela perguntar, você está adivinhando. E não é uma adivinhação, é um processo que você cria para todas as noivas. Então, como pode ser esse processo de antecipar dúvidas? Você cria um calendário para todos os casamentos e você sabe que
3 meses antes você tem que mandar antecipação de alguma dúvida que normalmente elas perguntam quando tem 3. Então você cria um calendário para cada casamento e vai enviando pílulas aí de conhecimento, de dicas, de orientações, antecipando essas dúvidas e daí também ganhando tempo de talvez não ter que responder ela depois através do WhatsApp, porque a gente sabe que é uma loucura, né? Que elas querem que responda tudo na hora. Outra coisa, follow-up periódicos, ou seja, deixar essa comunicação transparente de maneira que, ou periódicos, quando a gente fala é determinar um tempo, né? Então, a cada semana ela receba um resumo, a cada mês ela tem um resumo, e ela consiga visualizar tudo isso para ter essa transparência na comunicação e você também conseguir encantar ou antecipar também os problemas ou as dúvidas que ela tem e diminuindo também a mensagem aí no WhatsApp. Notificações, ou seja, notificar ela, criar um processo para que a cada decisão, ou a cada processo, ou a cada coisa que você termine durante esse planejamento do casamento, ela seja notificada de alguma maneira. Documentar decisões. Então, com certeza isso vocês já fazem, ou as decisões ficam aí perdidas no meio do caminho, mas é legal ter um processo para documentar essas decisões. Então, toda vez que alguma coisa é decidido, você envia um e-mail. Toda vez que alguma coisa é decidido, você coloca numa planilha, coloca a data, ou coloca quem decidiu. Enfim, o processo, vocês que vão saber melhor do que eu, mas as tarefas desse processo, né? Mas se você conseguir implantar esses processos de comunicação, eu tenho certeza que essa comunicação vai ser muito mais transparente, mais eficiente e vai ter uma melhora muito grande para vocês. Então, esses processos de comunicação que eu comentei é para dar transparência nessas tarefas, transparências de responsabilidades e centralizar todas as informações do casamento. Então, esses são os 2 pontos chaves que a Rita usou para transformar o negócio dela. Então, o primeiro de tudo, recapitulando, processos bem definidos. Com esses processos bem definidos, eu já te mostrei como fazer isso. Você consegue ter mais eficiência, menos tempo perdido e menos riscos. E com essa comunicação mais bem feita, através de processos, você vai ter mais autoridade, mais proximidade com a noiva, mesmo sem necessariamente estar próxima dela ou gastando seu tempo, você vai ter mais tempo e vai ter menos mensagens desnecessárias, que você aí eu acho que deve estar acostumada, e é aquele problema do WhatsApp que eu já falei com vocês, e que eu tenho certeza que seu celular aí está escondidinho na gaveta, igual a gente combinou no começo dessa aula. Legal, com esses 2 pilares, processos bem definidos e comunicação bem feita, Rita descobriu que é possível seguir o seu sonho, que ela não precisa abrir mão, e para seguir com o sonho dela, ela não precisa abrir mão do tempo com a família. Então, ela conseguiu diminuir o tempo da rotina do dia a dia que consumia ela, diminuir o tempo da resposta de dúvidas no WhatsApp, que todos os noivos sempre tinham a mesma dúvida. Os noivos começaram a enxergar ela como uma autoridade. Ela conseguiu dormir mais tranquila, sabendo que tudo e todos os eventos estão sempre no mesmo lugar e da mesma maneira. Então, a cada novo casamento fechado, essa é uma frase da Rita, ela comemora e não fica mais se perguntando se ela vai dar conta ou não, se ela deveria ter fechado aquele casamento ou não. Então, agora eu trabalho para o meu negócio crescer e não só para ele funcionar. Mas assim, tudo isso que eu te falei, existe um problema. Sempre existe e nada é tão fácil assim. Então, aplicar esses 2 pilares é simples, mas infelizmente não é fácil. Então, para você aplicar tudo isso, você precisaria, primeiro, na questão dos processos, mapear, medir, alterar os processos. Então, para cada processo que você faz no dia a dia, você teria que ter esse tempo de medir, alterar, executar, né, o PDCA, o Plan, Do, Check, Act, para cada um deles, e isso exige muita dedicação, né? E além da dedicação, tempo também para você implantar essas melhorias e esses processos no seu dia a dia. E quanto em relação aos processos de comunicação, fazer eles de maneira manual, por exemplo, criar aquele calendário é possível, mas é trabalhoso. Então, para cada casamento, você vai ter que ter a rotina ou a disciplina de entrar para cada casamento e saber qual mensagem enviar para antecipar qual dúvida, por exemplo, para aquele processo de antecipar dúvidas. Então, esses processos de comunicação de maneira manual, fazer ele na mão, é bem trabalhoso. Então, resumindo, aplicar tudo isso, igual eu te falei, é
é simples, mas não é fácil, né? Então, aplicar tudo isso na mão, no braço, é difícil. E para você que quer automatizar os seus processos e melhorar a sua comunicação, então aplicar tudo isso que eu te falei, você consegue aplicar tudo que eu coloquei nessa aula na mão e seria ótimo, assim, para quem está começando, já começar de uma maneira mais automatizada, padronizada e pronta para crescer. Mas para você que não tem esse tempo e que não consegue colocar isso na mão, eu tenho uma oferta para você. Então, assim, a gente tem a Zap Wedding, que é justamente pensando, ela foi criada pensado nisso. Na verdade, a nossa missão é melhorar e dar mais vida, mais tempo e mais eficiência para vocês, assessores de casamento. Então, a Zap Wedding é uma mescla de pegar esse modelo antigo, onde você tem planilhas, papéis, WhatsApp, agenda, telefone, e colocar tudo isso dentro da Zap Wedding, né? Então, ou seja, que é diminuir, melhorar esses processos e melhorar a comunicação com as noivas. Então, além da Rita, que é uma parceira e cliente nossa, a gente tem dezenas de assessoras que já estão, assim, que são vários casos de sucesso, não dá para colocar nesse vídeo aqui agora o depoimento de cada uma delas, mas depois a gente manda o link para quem está assistindo a aula para ver alguns depoimentos, mas a gente fica até emocionado até com alguns casos, por incrível que pareça, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque a gente consegue realmente ajudar nessa transformação do negócio de vocês. Então tem a Yara, né, que falou que diminuiu muito a ansiedade dos noivos, a Maíra, super parceira nossa também, que é super prática e funcional, Catine Bandeira, que deu um depoimento que demorava de 10 a 15 dias para fazer o RSVP, hoje ela leva 3, e às vezes em alguns casos até horas. Então, como que funciona a Zap Wedding, né? Como eu te contei, a Zap Wedding, ela consegue deixar os processos mais rápidos e automatizados. Então, os processos que a gente já conhece e que você já faz, eles já estão embutidos na plataforma. Então, como, por exemplo, enviar lista de indicações de fornecedores. Então, como já está embutido na plataforma, ele acaba que ele é automático e mais rápido. E a comunicação com os noivos fica mais otimizada. E tudo isso sem perder a maneira que você trabalha. Então a gente se preocupa muito com isso. Então tudo isso é muito personalizável. Tudo fica personalizado com a sua maneira de trabalhar, mas com processos automáticos, mais personalizado, e os noivos não vão deixar de saber que é você que está organizando, vão deixar que é você que está fazendo todo esse trabalho pesado aí. Então como que funciona a ferramenta em si? Para você, assessora, você acessa no seu computador, no seu navegador, né? E lá você consegue cadastrar e gerenciar todos os eventos que você está trabalhando. Então você consegue, para cada evento, gerenciar tarefas, checklists, enviar dicas automatizadas. Então aquilo que eu te falei, de ter uma programação que você sabe que os noivos têm aquelas dúvidas em determinados períodos, né? Então você consegue enviar essas dicas ficam programadas e os noivos recebem as indicações de fornecedores, fica muito mais rápido e automática, com um clique só, os fornecedores que você já está acostumado. O RSVP você consegue fazer por lá, os noivos acompanham em tempo real e, acima de tudo, centraliza essas informações, né, para a comunicação ficar mais transparente. E os noivos recebem um aplicativo que eles instalam no celular e acompanham o andamento de tudo. Eles acompanham o andamento das tarefas, todas as tarefas que você concluiu e as tarefas que são de responsabilidade deles, eles conseguem ver e colocar, se falar se concluiu ou não. Ele recebe essas dicas programadas, igual eu já comentei, recebe as indicações dos fornecedores. Para esses fornecedores, ela consegue te informar através do aplicativo qual que ela contratou, inclusive subir o contrato desse fornecedor. Ela consegue salvar inspirações, fotos, né, que vocês devem estar cansados de receber no seu WhatsApp e encher o seu celular. Então fica tudo centralizado na plataforma. O módulo financeiro, onde ela consegue colocar os custos, ou você, se você fizer uma assessoria completa que também controla isso, fica transparente e ela vai vendo e vocês vão vendo juntos. A noiva pode fazer o RSVP, né, as confirmações de alguns convidados ou de todos, mas também se você é quem faz o RSVP, ela consegue acompanhar em tempo real e também ter notificações nesse aplicativo sobre dicas que ela está recebendo e algumas coisas que você, fornecedor que você indicou, enfim. Então, esses processos já estão automáticos, já estão incluídos na plataforma. Vamos pensar assim.